Boa noite, eu sou o deputado federal Marcelo Nilo. Mais um programa Vamos que Vamos, que é para interagir o nosso mandato, delegado pelo povo da Bahia, debater, discutir, conversar sobre os problemas da Bahia, do Brasil e do mundo. Hoje nós temos dois entrevistados. Nós temos o doutor Eduardo Topázio, superintendente da Secretaria de Meio Ambiente, e o prefeito da cidade de Utinga, da Chapada Diamantina, meu querido amigo Joilson Vieira. Esse programa é ouvido através do Instagram, do Face, do YouTube, uma integração, interagir entre o cidadão e a cidadã e seu parlamentar. Boa noite, doutor Eduardo Topázio. Boa noite, deputado. Prazer estar aqui com Prazer é todo nosso. Doutor Eduardo, ele trabalha superintendente em uma das secretarias mais importantes do governo Rui Costa, Secretaria de Meio Ambiente. A nossa primeira pergunta é uma pergunta que muitas pessoas sabem, mas que a maioria esmagadora não sabe. O que é aquecimento global? Às vezes você liga a televisão, e muitas vezes quando eu viajo para o interior do estado, estou aí almoçando numa pensão, conversando num boteco, conversando num bar, e aparece o Jornal Nacional, porque o aquecimento global, geralmente, um companheiro que está conversando conosco, o que é aquecimento global? Eu sei, é óbvio, um pouco, mas eu gostaria que você explicasse para o telespectador o que é aquecimento global. Olha, é muito simples. Na verdade, a sensação que a gente tem, às vezes, não corresponde à ideia do que se coloca, geralmente, na mídia, do que é aquecimento global. Mas aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta, em geral, o que não significa que vai necessariamente não ter atividades frias e atividades mais quentes adicional, que há uma média num processo inteiro. Então, o aquecimento global é em função da concentração, né, de emissão de carbono, principalmente, e outros gases, como metano, e causa até mais dano, mas carbono é o principal, pela quantidade que tem. Mas o que é interessante, o que ele causa de efeito, são extremos climáticos. Pode-se ter, por exemplo, deputado, efeitos assim de extremo frio em alguns determinados lugares. As pessoas pensam que, não, como é que tem aquecimento, está esfriando? Como também pode ter o efeito contrário ao mesmo tempo, como teve agora no norte do planeta, no Canadá, temperaturas que bateram sucessivamente recordes, chegaram a 50 graus. Imagine o Canadá, alguém imagina o Canadá com temperatura próxima a 50 graus centígrados, aconteceu isso. Então é a média no geral das contas. Provavelmente, quando entrar um período de inverno, começa a esfriar lá, vai dar abaixo de 0,40 graus na mesma região. Então essa dilatação, esse extremo é causado pelo aquecimento global. E na média você verifica uma alteração da temperatura média e há projeções continuadas que isso está ocorrendo de fato no planeta. E que isso pode causar efeitos, e um dos efeitos que se falam mais é o aspecto ligado ao derretimento das camadas do gelo polares e isso fazer aumento do nível médio do mar, podendo ter impacto nas zonas costeiras. Doutor Eduardo, antigamente, quando eu era jovem lá do interior do Nordeste, nós sabíamos que junho, julho, no máximo agosto, era inverno. Começava a plantar o milho no São José para colher no São João. Hoje você não sabe quando é que começa o inverno, não sabe quando é que termina, quando é que vem as trovoadas, porque sabe que uma grande parte, 2/3 do território baiano pertence ao semiárido. E depende de São Pedro, se vai ser generoso conosco ou não. Essa mudança climática, tem ano que inclusive não tem nem inverno. Tem ano que as trovoadas, que antigamente eram em novembro, já começam a ser em fevereiro. Isso é fruto do aquecimento global, é fruto dos desmatamentos, essa mudança climática. Quando eu falo Nordeste, porque eu conheço pessoalmente, mas eu falo praticamente todo o território brasileiro, essas mudanças é fruto dos desmatamentos, do aquecimento? Olha, eu diria que não tem efeito direto, apesar de que a gente tem observado nos últimos 2 décadas, vamos dizer assim, a partir do século XXI, né, alguns extremos climáticos aqui no Nordeste, na Bahia em particular. Eu também sou do interior e nasci no São João, espero sempre que chova antes de São José para poder comer o milho no São João. Né? E isso é uma coisa que a gente tem observado algumas alterações. A gente não tem a certeza de 100%
que de fato isso já é efeito das mudanças climáticas, porque quando a gente olha uma dilatação de dados mais extensos, você percebe que são fenômenos que são repetitivos com uma escala de tempo um pouco maior, né? Infelizmente, a gente não tem um hábito de fazer medições, fazer monitoramento, medir volumes de água em rios, né, pluviometria, a gente é muito escasso esses dados para comparação. Mas eu acredito que alguns dos fenômenos climáticos que a gente tem observado no semiárido, ele não é necessariamente ainda um indicador direto, objetivo de mudanças climáticas. E é interessante, deputado, a gente levantar essas questões, porque a Bahia é um estado transitório, ele está no Nordeste brasileiro, mas eu tive uma reunião uma vez com o pessoal do INPE, com o Carlos Nobre e com o pessoal, alguns anos atrás, até com o Júlio Mota, que é da Embasa, estava na época era o diretor do INEMA, logo que o INEMA foi criado, e a gente estava discutindo exatamente como aperfeiçoar as condições de previsão climática para o estado da Bahia. E a gente chegou a seguinte, e nós discutimos com ele lá a possibilidade, Carlos Paulo Nobre também, que é o irmão dele, na realidade foi quem deu mais toque com a gente, é de que, como a Bahia está nessa fase de transição, a gente incrementar a rede de monitoramento climático para a gente poder fazer modelos climáticos mais propícios aqui para o estado da Bahia, que não é exatamente igual ao que acontece no Nordeste. O norte da Bahia coincide, estava conversando com um amigo de Antas aqui mais cedo, ali sim entra o efeito parecendo com o resto do Nordeste, mas a partir mais ou menos aqui da altura de Salvador para baixo tem efeitos que não é exatamente igual ao Nordeste. Então a Bahia é um estado de transição. Então eu diria o seguinte, existe pouca informação, né, que a meteorologia, a parte de fluidometria e hidrologia, ela trabalha muito com dados estatísticos. Você pega dados históricos e faz uma distribuição estatística e verifica como é que é o comportamento. As previsões, inclusive, que os senhores veem na televisão, é previsão calculada em probabilística. Há modelos numéricos que calculam isso, mas muito em relação a questões de dados estocásticos, dados probabilísticos, dados de passados que se faz projeto para o futuro, fazendo uma conjunção de informações usando os modelos globais. Tanto que a gente renova a cada mês a previsão para cada 3 meses, ou seja, um mês 1, 2, 3, depois um mês 2 vira 1 de novo, 1, 2, 3 de novo. Então eu diria que a gente não tem 100% certeza. Agora, diz a regra, né, a consciência do princípio da precaução, é que a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, para criar a possibilidade de melhor adaptação, resiliência, caso esse fenômeno ocorra. E a gente não é causador da mudança climática, nós somos vítimas dela, é bom que se diga isso. Aqui no Nordeste brasileiro, a gente pode ser uma das maiores vítimas no Brasil, porque ela não tem um efeito igual em todos os lugares do planeta, mas aqui no Nordeste é umas áreas que já é semiárido, como o senhor estava bem afirmando, que pode ter um agravamento. Imagina uma situação dessa maior em relação às mudanças climáticas, mas ainda não detectou, não posso afirmar com 100% de certeza, de que já os efeitos recentes que tenham ocorrido têm relação direta com as mudanças climáticas. Estamos conversando com o doutor Eduardo Topázio. Ele é superintendente de inovação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. Doutor Eduardo, qualquer gestor, ele sempre coloca como prioridade educação, saúde, segurança pública. Isso é o básico de prefeito, de governador e de presidente da República. Essa semana, por exemplo, eu vi, e não estou fazendo nenhuma crítica, estou apenas contando um fato, o presidente Bolsonaro transferir do Ministério de Ciência e Tecnologia 650 milhões para outros ministérios, ficando apenas, salvo engano, 28 milhões. O ministro Marcos Pontes quase que pede demissão. Então, duas áreas que são importantes, que são meio ambiente e ciência e tecnologia, geralmente os governantes não dão prioridades. No caso de meio ambiente, é óbvio, diga-se passagem, com a eleição dos Estados Unidos, do Biden, é óbvio que aquele presidente fez uma campanha muito em defesa do meio ambiente. E o primeiro-ministro do Reino Unido também dá muita prioridade ao meio ambiente. Ou seja, quando as potências começam a dar prioridades ao meio ambiente, é óbvio que os países em desenvolvimento começam a enxergar a importância dessas duas áreas, em especial o meio ambiente. Com o COP26, que é, sem dúvida nenhuma, eu diria assim, um encontro, vou falar como um nome como encontro, entre as potências mundiais, entre os países
que vão defender o meio ambiente. Você acha que esse encontro, na prática, dá resultado favorável ou é apenas para político aparecer para o seu povo dizendo que vai defender o meio ambiente? Você sabe que defender o meio ambiente é charme, né? É charme. Olha, eu sou defensor do meio ambiente, eu sou a favor da ciência e tecnologia. Aliás, diga-se de passagem, que agora com o avanço da vacina, que está salvando o mundo, a ciência e tecnologia começou a ter um pouco também de prioridade entre os governantes. A pergunta que eu faço é a seguinte: a COP26 é apenas para político aparecer ou realmente na prática é, sem dúvida nenhuma, a defesa do meio ambiente? A COP, a intenção é defender o meio ambiente. É óbvio que é uma atividade internacional onde chefes de Estado do mundo inteiro vão estar lá presentes, firmando e reafirmando o compromisso. Agora, é importantíssimo entender de que o que é compromissado lá passa pelo Congresso Nacional. Precisa depois ser aprovado aqui, atendimento em cada uma dessas nações soberanas. Claro que a iniciativa do governo é importante para isso. Então, é um ambiente, a conferência das partes, eu tive na de Madrid, vai ser a próxima agora em Glasgow, ela é fundamental para a gente se colocar, inclusive, perante o mundo para fazer parceria. A gente não pode pensar o mundo separado, deputado. O mundo é um só, o Brasil não está fora do mundo. Então, a gente precisa ter um pacto lá, inclusive para tentar o ganha-ganha. Nós temos um negócio chamado crédito de carbono, nós temos ativos para poder vender, e infelizmente está fazendo o inverso. Infelizmente o governo federal não dá muita importância, a impressão que a gente tem, a essas questões ambientais, quando se diz respeito às questões, inclusive da própria Amazônia. Isso é só o que aparece na mídia, mas tem fatores acessórios aí que terminam não aparecendo, né? Então a gente precisa pactuar, por exemplo. A Amazônia é muito mais importante para a gente em pé, as matas aí mantidas, sem deixar de entender que há obviamente, atividade exige que você faça desmatamento só as legais, aqueles que estão previstos em lei, criando regras de manter as unidades de conservação funcionando adequadamente para negociar essas questões ligadas à Amazônia. Por que a gente não faz isso? Eu não consigo entender a lógica desse aspecto, tem o ganha nesse aspecto. Mas é um ambiente que tem uma conferência, ao mesmo tempo tem muita participação popular de ONGs, né, lá presentes, do mundo inteiro, mas que os países que estão lá pactuam, né, e procuram. Esse pacto tem que ser trazido, o executivo tem que botar na pauta, o parlamento aprovar, discutir com o parlamento, com a sociedade brasileira, mas o problema é que o Brasil virou pária, não discute mais essas questões de maneira séria, fica fazendo só retórica que não leva absolutamente nada. Quais são os projetos concretos em relação a isso? Tem um dado interessante que eu gostaria de chamar a atenção, de que quando fala em meio ambiente importante, eu me lembro que um amigo meu dizia assim, o meio ambiente é importante politicamente falando, mas que ele, um ex-secretário de Estado, inclusive o Juliano, ele comentou para a gente precisa mostrar que a gente é mais do que a cereja do bolo, né? De como a gente consegue, na verdade, mostrar que a gente tem algo positivo para propor para a sociedade. E eu, como estou servidor público há 30 anos na área, eu tenho essa dificuldade, tenho esse desafio. Como nós temos de forma concreta, com políticas concretas que tragam benefícios. Só queria dar um exemplo, deputado, se eu permitir. Me perguntam sempre qual é o grande input de meio ambiente para a sociedade. Eu digo assim, na área urbana, saneamento, que o senhor conhece muito bem, e habitação, porque evita degradação em determinadas áreas. E ultimamente eu estava pensando, uma das coisas que tem relação direta com a proteção ambiental é educação, porque as pessoas têm que tomar consciência, e educação é um bom caminho para isso, de que quanto mais bem educada, a sociedade vai ficar mais protetora do que os riscos que ela mesma está correndo se a gente não proteger o meio ambiente. Então, eu acho que a COP é um evento das Nações Unidas muito importante para que se pactue, porque o planeta é um só. Agora, depende muito de cada país ter seus líderes que assumam essa responsabilidade e que chamem a parceria, não seja uma coisa autocrática apenas, do Congresso Nacional, inclusive, que eu acho que lá a gente encontra muito mais recepção do que a gente encontra hoje, infelizmente, no Poder Executivo brasileiro. Estamos conversando com o doutor Eduardo Topázio, da Secretaria de Meio Ambiente. Roda a vinheta, que na próxima nós vamos fazer a pergunta, diga aí, especialista, de vários internautas que fizeram pergunta ao doutor Eduardo. Sobre a questão da situação hídrica do Rio Tinga, que cada ano que se passa, estamos enfrentando essa dificuldade, como pequenos e grandes agricultores vêm enfrentando dificuldades. E, infelizmente, esse ano não é diferente. Mais uma vez, preocupa lideranças
e pequenos e grandes produtores aqui da região. E esse é um problema que assola todos os anos na época, como eu acabei de falar, né? Com a falta de chuva, com essa estiagem, se tem algum projeto para poder minimizar a situação dos pequenos, grandes e lideranças aqui da região de Utinga com a situação hídrica do rio Tinga. Bom, o setor de meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, ele não é executivo em infraestrutura. Então tem no Estado a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento, que ela é encarregada de melhorar a infraestrutura hídrica, fazer estudos nessa área mais diretamente. Infelizmente, a parte triste dessa história é que cabe a gente o que nós chamamos de comando e controle e poder de polícia. Quando tem restrição, escassez, a gente tem que ir lá agir como polícia, né? Aquela de prender bomba de quem não está regularizado. Agora, eu gosto de chamar a atenção, deputado, uma coisa interessante. A política de águas, ela é diferente da política de meio ambiente. A política de água, a água é um bem público. A água não pertence nem ao Estado, nem a ninguém em particular. Quem tem terra sabe que o rio que tem ali, ele não tem direito absoluto sobre aquelas águas. É a lei brasileira essa, né? A água é um bem público, então ela tem que ser distribuída. O que o Estado faz é mediar esse processo de distribuir ela através de uma norma, de uma definição, de uma vazão de referência e a partir dessa vazão distribuir a água para todo mundo de forma equalitária. Quando tem escassez, infelizmente, você tem que ter restrição de uso a todos os usos para que não falte água para abastecimento humano e desedentação animal. Não há hierarquia aí não. A desedentação animal e o abastecimento humano está no mesmo nível na legislação brasileira. A legislação do meio ambiente, não, ao contrário, é uma legislação mais de comando e controle, autorizar, não autorizar, retirar a qualquer momento. E, ao mesmo tempo, essa legislação de água, ela permite essa coisa de que a outorga, a autorização, é precária, daí, de vez em quando, tem que tomar medidas drásticas. Agora, a solução para aquilo ali, para a região de Utinga, não só de Utinga, de outras, é maior investimento em infraestrutura. E eu digo que um bom caminho para a região é fechar uma parceria forte, uma participação forte com o Comitê de Bacia do Paraguaçu, porque é muito atuante o comitê e buscar uma solução coletiva, porque investimento para atender agricultor exige, tem estudos já sendo elaborados pelo Estado, pela Superintendência de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, onde identifica a possibilidade de construir novos barramentos. Esses barramentos têm que passar por todo o processo de legalização dele e toda a construção, e tem uma fonte de financiamento, porque o Estado, para investir na área de barramento, é muito mais fácil para saneamento. Para a atividade de irrigação é uma coisa mais complexa, porque tem que saber qual é a relação do toma lá e da cá, do ganha-ganha no aspecto. O investimento público tem que ter um retorno. A segunda pergunta vem da cidade de Itabuna. Rézia Manuela, comunicóloga da cidade de Itabuna. Rézia. Olá, superintendente, meu nome é Rézia Manuela. Eu gostaria muito de saber por que tem acontecido tantos incêndios na região de Chapada Diamantina e se isso tem relação com a seca que tem afligido tanto o Nordeste. Boa pergunta. A seca, com certeza, tá? É bom que se diga que incêndio, principalmente no Cerrado, é uma coisa, vamos considerar que não houvesse nenhuma atividade econômica no Cerrado, ele aconteceria, né? É comum acontecer isso em algumas condições de alguns ecossistemas, que por raios, por seca, e faz parte do ciclo. O problema é quando se perde o controle, né? É comum não só no Brasil. Califórnia tem problemas sérios de incêndio. Falando um país, né? Um estado dos mais ricos dos Estados Unidos. Né? Então tem esse aspecto. Agora, qual é o fator adicional, deputado? É uma coisa interessante. Estava discutindo hoje no Ministério Público sobre resíduo sólido, lixo periférico, lixo nas estradas. Ele agrava o problema, porque esse lixo reflete um calor mais adicional, leva a fagulhas. Tem também boa parte do incêndio que é provocado para fazer pequenas queimadas que perdem o controle. Tudo isso é um grande desafio. Nós temos um estado, o governo do estado tem usado esse termo que eu uso há muito tempo, do tamanho da França. Nós somos um estado gigantesco. Então, a gente desenvolveu, inclusive, no INEM, um sistema que é o do foco de calor, definido do foco de calor, que o governo federal tem, o INPE tem há muito tempo, mas a gente adaptou ele, a gente pegou inúmeros satélites, fazemos um cruzamento e botamos a densidade dos maiores riscos para facilitar o combate, facilitar a presença. Agora, os senhores deveriam saber a quantidade, o investimento elevado que o INEMA termina fazendo, a SEMA e o INEMA, em termos de combate, que é uma coisa terrível, quer dizer, são 12 aeronaves, um custo de milhões, só para combater algo que a gente deveria trabalhar. Agora, infelizmente, é algo que vai acontecer sempre. E eu tenho essa opinião como engenheiro, que a questão do saneamento, basicamente a questão do lixo, é um dos fatores que agrava muito essas condições. Observe que acontece muito em estrada, início de estrada, próximo às vias de acesso, né, que tem esse aspecto. Outra questão educacional, não tem que parar de fazer queimada, a gente precisa dar mais suporte ao pequeno agricultor para que eles não precisem fazer queimada, né?
Este é o programa Vamos que Vamos, para debater e discutir o mandato do deputado Marcelo Nilo. É conversar com você, ouvir você, as sugestões do nosso mandato. Sempre disse, você só deve ser político se você gostar de gente. Você só deve ser parlamentar se você tiver noção exata que seu mandato é para servir principalmente os mais necessitados. Vamos para a nossa terceira pergunta, de Paloma Oliveira, vem da cidade de São Francisco do Conde. Olá, superintendente, eu me chamo Paloma Oliveira e eu tenho uma dúvida. A lei estadual, ela prevê que os municípios, eles têm a competência para conceder licenças ambientais em várias áreas, né? E agora o Supremo, ele suspendeu os trechos da lei estadual que dava essa atribuição aos municípios, inclusive em áreas costeiras. Qual a sua opinião a respeito disso? Lei não se discute, decisão do Supremo pode até se discutir, mas tem que se respeitar. Eu acho que os municípios têm que ter, sim, essa condição. A questão da água, para fazer a separação, eu atuo há 30 anos na área, mas desde 2003, mais com água do que com questão ambiental propriamente dito. Mas são dois aspectos. A Lei de Meio Ambiente do Brasil, dos anos 80, ela diz que todos os entes da federação têm competência de fazer licenças dentro do seu espaço territorial. Então, para mim, isso é fundamental. O que precisa, às vezes, é o município ter mais infraestrutura ou estrutura para adotar nesse aspecto. Então, eu acho que, eu sou favorável de que os municípios tenham autonomia, apesar de que alguns acham que não têm condições, porque os municípios não têm recursos. Mas, nesse caso, não significa que o Estado estará ausente. Tanto o Estado, a União, quanto os Estados, ele pode atuar supletivamente em função do município. Mas o município tem que ter autonomia, sim, para tomar decisões deles, né, seguindo as regras, né, e sempre, um detalhe isso, deputado, é mais restritivo, ou seja, eu não posso ter uma lei municipal que seja menos restritiva do que a lei estadual, do que a lei federal. Então, a lei federal é a geral, a estadual pode ser um pouco mais restritiva e a municipal também, mas eu sou plenamente favorável que o município tenha autonomia para tomar suas decisões. Vamos para a quarta pergunta, vem da cidade de Lauro de Freitas, do João Barreto, jornalista João Barreto, que faz a pergunta ao doutor Eduardo Topázio. Olá, superintendente. Meu nome é João Barreto, eu sou jornalista e eu tenho uma pergunta. A lei estadual prevê que os municípios têm o poder de concederem licenças ambientais em diversas regiões. Porém, agora o Supremo suspendeu trechos da lei que davam essas atribuições aos municípios, inclusive em regiões costeiras. Gostaria de saber qual a sua opinião a respeito. Bom, eu respondi isso anteriormente, mas eu diria o seguinte, olha, adicionalmente, essa questão costeira, ela é controversa, porque, de fato, boa parte desses trechos, há um conflito legal em relação às questões que caberiam à União e caberia a algumas coisas ao Estado. Então, é o que está por trás desses procedimentos que o Supremo tem levantado. Um exemplo recente, essas questões ligadas ao óleo aqui que aconteceu na costa, só para dar um exemplo que não tem nada a ver com licenciamento, mas para as pessoas entenderem que, às vezes, eu sempre coloquei a competência em algumas áreas marítimas é da União e a gente tem muito pouco elemento para poder tomar decisões em relação àquela área, porque a lei assim não permite, né? E tem essa questão ligada ao GERCO, ao zoneamento nessas áreas costeiras, que também há conflitos de interesses aí entre a União e os estados e os municípios, principalmente. Eu, particularmente, acho que os municípios têm que ter mais autonomia. Eles têm que estar preparados, com condições para isso. Caso eles não estejam, aí entra os estados e a União supletivamente. Mas a gente tem que buscar sempre a parceria, conversar, né? Não simplesmente tomar decisões, né, como se fosse unilateral. Deputado, eu particularmente acho que a gente precisa empoderar mais os municípios e menos poder a Brasília, porque Brasília está muito longe. Os municípios estão aqui, nós moramos nos municípios. Então, os municípios precisam ser mais empoderados, mais fortalecidos nas suas ações. Para isso precisa ter mais recursos. Talvez uma reforma tributária que seja menos, né, vamos dizer, com maior distributividade, menos recursos para Brasília e mais para aqui para a ponta, né? Estamos conversando com o doutor Eduardo Topázio. Agora a pergunta vem de Umburanas e Orolândia, que é do meu querido amigo Diego Bruno, que faz a última pergunta ao superintendente da Secretaria do Meio Ambiente. Aproveitar para mandar um abraço para a doutora Márcia, que é uma das técnicas mais competentes do Brasil. Excelente técnica,
que nesse momento está como secretária de Estado, uma das pastas importantes do governo Rui Costa. Mandar um abraço para você, Márcia, desejar cada vez mais sucesso nessa área tão difícil da defesa do meio ambiente. Diego Bruno, da cidade de Umburanas. A minha pergunta é referente a uma situação que afeta a região aqui de Orolândia, Umburanas, região de Jacobina. Superintendente, com relação à perfuração de poços artesianos, a gente entende e sabe que a SERB faz as perfurações para o Estado após autorização do INEMA, né, uma outorga. E os sertanejos, até por falta de conhecimento ou pela dificuldade que tem, acabam fazendo essas perfurações de forma clandestina, sem autorização. Queria saber qual a sua opinião, qual o conselho que o senhor pode dar para essas pessoas e quais as penalidades cabíveis para quem faz esse ato. Olha, o conselho que a gente dá é que procure se regularizar. Não, tem realmente uma certa burocracia, né? Tem que fazer um APPO, um pedido de perfuração, depois fazer teste de bombeamento, verificar a disponibilidade, daí ter outorga para o uso, né? Mas isso dá uma segurança para quem pede isso diretamente. Infelizmente, a gente não consegue ser onipresente ou onisciente, até porque perfurar poço é uma coisa... Dentro de Salvador, você tem muitos poços clandestinos sendo perfurados, né? A gente está com um projeto com mais profundidade nessa região do Cárstico, que é aquela região ali do Verde Jacaré, Irecê, onde ele está com a equipe ampliando a rede de monitoramento, que a gente conseguiu colocar a primeira rede de monitoramento que o governo do Estado da Bahia fez de sempre, né? Está sendo implantado nos últimos 2, 3 anos, que é para monitorar, para ver a disponibilidade e também uma parceria que a gente está tentando firmar no Oeste, que tem um aquífero, que é o de Urucuí, é sedimentar. São coisas muito mais complexas, a parte de hidrogeologia é muito mais complexa. Mas o que eu recomendo é que se faça o primeiro cadastro, procure um perfurador que esteja cadastrado no Estado, porque você vai ter segurança, vai conseguir financiamento mais fácil para a sua produção, né? E vai evitar conflito, porque se a gente é pego dessa forma, você pode ter o poço lacrado, tem muito mais prejuízo, né? E terminando perdendo tudo aquilo, e não é uma coisa tão complicada, é só fazer perfuração. Aí eu coloco, deputado, à disposição da gente para orientar, pode me colocar à disposição lá dentro do INEMA, eu também sou do INEMA, eu estou acumulando funções, sou diretor de recursos hídricos, e a parte, inclusive, de cadastro está conosco agora, né? Então a gente está cadastrando vários perfuradores de poços, cadastrando os poços, para justamente buscar regularização. A gente não quer punir, nós queremos regularizar, para a gente ter melhor controle e, com isso, a gente permitir que todos tenham acesso de maneira igual à água. Essa é a nossa orientação política, a nossa finalidade. E a doutora Márcia, que você falou muito bem, é que fala sempre essa orientação. Ela é muito legalista, está ali, sempre correta, uma pessoa muito competente. Doutor Eduardo, infelizmente nosso tempo esgotou-se. Eu falo muito, né? Não, é que o tempo passa tão rápido quando nós temos uma pessoa técnica que fala sobre um assunto tão importante. Gostaria muito, em nome do programa Vamos que Vamos, lhe agradecer a sua presença aqui nessa primeira etapa dessa segunda-feira, 18, que é dia do médico. Mandar um abraço aí, dia do comerciário. Mandar um abraço para os médicos e para os comerciários, nessa data tão importante. Muito obrigado, lhe desejo sucesso aí. Em nome dos telespectadores, da direção do Vamos que Vamos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, estou à disposição, deputado. Vamos rodar a nossa vinheta, que no próximo bloco vamos conversar com o prefeito da Chapada Diamantina, o prefeito Joilson Vieira. Primeiro, eu gostaria de dizer e agradecer as pessoas que estão nos assistindo. O último programa, 29 mil pessoas assistiram, através do Instagram, do Face, do YouTube. Hoje eu gostaria de agradecer ao doutor João Coelho, aí da cidade de Tapetinga, que está nos assistindo, a Miriam, ex-prefeita da cidade de Umburanas, a Clóvis Rocha, ex-prefeito da cidade de Castro Alves, a vereadora Mirelle, da cidade de Canudos, Mirelle de Adailto. Mandar um abraço para Everaldo Mascarenhas, para minha querida amiga, essa grande prefeita, Silvânia Matos, também para Cleito de Araci,
de Brotas de Macaúbas, a Wanders Cabelin Nunes, a Joelma Barbosa, a Guto Rocha, da cidade de Utinga, Almir Nunes, a Jadil de Morro do Chapéu. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo esse programa que tem como objetivo debater o nosso mandato. Eu sempre disse, o mandato é do povo. Nós estamos lá representando o povo da Bahia. Eu sempre disse e não paro de repetir, você só deve ser político se na sua veia correr o sangue de servir o próximo. A arma do político é servir. Sei que ser político não é fácil, mas é através da política que você leva água, você leva energia a lugares economicamente viáveis. A nossa segunda etapa, nós trouxemos um grande prefeito, um grande amigo, um amigo que eu construí na caminhada da política. 4 vezes prefeito da cidade de Utinga, lá na Chapada Diamantina. Quem é eleito 4 vezes é porque é muito bem avaliado pelo seu povo. É uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, é uma pessoa que eu tenho um respeito, tenho muita gratidão por nós construirmos essa amizade que vem de muitos e muitos anos. Às vezes, na política, muitas pessoas se decepcionam. Quem é um político que não foi traído? Mas a política, a maioria das vezes, lhe dá alegria. E entre essas grandes alegrias, foi conhecer Joilson Vieira. Joilson, funcionário do Banco do Brasil, é uma pessoa querida, humilde, preparado e que tem como marca gestão. Ele é político, claro, senão não seria prefeito, mas a sua marca principal é gestão e faz um excelente trabalho na cidade de Utinga. Boa noite, meu querido amigo Joilson Vieira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Utinga. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Não é por que não dizer, em tempo de internet, né, nós estamos falando para o mundo. É uma satisfação muito grande. Marcelo costuma dizer que nunca imaginou, quando criança lá em Antas, chegar onde ele chegou. Foi governador da Bahia interinamente, mas foi, enfim. E Marcelo nasceu em Antas, é uma cidade. Eu que nasci lá no povoado do Zuca, também nunca imaginei chegar onde estou, né, dividindo aqui a bancada do doutor Eduardo Topázio, o deputado federal Marcelo Nilo, e acima de tudo com um grande amigo, né, a recíproca é verdadeira, Marcelo. Uma das maiores alegrias da minha vida política e da minha vida mesmo foi ter conhecido o Marcelo e ter construído essa grande amizade que nos une e haverá de nos unir até a nossa passagem. Aproveitar para mandar um abraço para meu querido amigo, que foi o último entrevistado aqui no Vamos que Vamos, que foi o atual governador da Bahia, governador interino, Adolfo Menezes. Adolfo deve ter se beliscado, porque quando eu sentei na cadeira do governador mesmo interino, eu me belisquei para saber se era verdade. E eu tenho certeza que Adolfo hoje, quando sentou naquela cadeira poderosa, que tem muita tinta na caneta, ele deve ter se beliscado e deve ter dito a ele mesmo, eu nunca imaginei sentar aqui. Aliás, eu vi na transmissão de posse do vice-governador para o presidente da Assembleia, que é o terceiro homem na hierarquia do Estado, que ele disse que nunca imaginou sentar naquela cadeira. Então, Adolfo, manda aí um beijo no seu coração. Imagina aí a alegria dos seus filhos, da sua esposa Denise, de Arthur, da sua filha, que também estuda medicina. Parabéns a vocês, que realmente é um trabalho. E parabéns à cidade de Campo Formoso, que hoje tem um governador da Bahia. Mesmo interino, mas é governador, entrou na história da Bahia. Mas, Joilson, vamos conversar um pouquinho sobre a Chapada. Para mim, uma das regiões mais bonitas do Brasil é a Chapada Diamantina. Quero fazer uma crítica no geral, a todos nós políticos, a todos os governadores. Nunca investiram para o crescimento turístico da região da Chapada. Independente de quem esteve sentado na cadeira do governador, não houve prioridade, como houve para Porto Seguro. Porto Seguro, por exemplo, criaram lá um financiamento do Banco do Nordeste, fizeram 1.000 pousadas. 1.000 pousadas. 1.000 pousadas. Significa o quê? Que teve o crescimento. Mas a Chapada não. Então eu faço aqui uma crítica e me incluo, já que eu sou deputado representante da Chapada, todos nós. Não demos a prioridade
que a Chapada Diamantina merece. Você, como prefeito da cidade de Utinga, você acha que nós teríamos condições de fazer um marco turístico naquela região? Porque beleza é fantástico. Quem anda de helicóptero ali por cima ou de avião baixo, realmente é uma das belezas do Brasil. Às vezes você vai lá para outro estado e deixa o potencial turístico como a Chapada Diamantina. O que é que você acha? Tem condições realmente políticas, estruturais, demandas para fazer um polo turístico na Chapada Diamantina? Tem, Marcelo. Levar também meus parabéns ao governador da Bahia, Adolfo Menezes, né, e em nome do povo de Utinga, ao melhor vice-prefeito do Brasil, Átila Caraoga, e dizer que nós estamos um pouco cansados, Marcelo, do discurso de que eu já ouvi muito a Chapada Diamantina é a caixa d'água da Bahia, enquanto o nosso quintal está faltando água. E Marcelo Nilo teve lá há cerca de 4, 5 anos aí para desobstruir bombas lacradas pelo INEM, etc e tal. Já ouvi também a história de que a Chapada Diamantina é a sala de estar da Bahia, né? O lugar mais bonito da Bahia. E agora, mais recentemente, a gente ouve que a Chapada Diamantina é o ar-condicionado da Bahia, onde estão instaladas as grandes parques eólicos, enfim. E o vento não sopra para nós, né? Já sou teu parceiro há anos, Marcelo, e não me canso de criticar no bom sentido, e dizer, olha, somos a caixa d'água da Bahia, somos o lugar mais bonito da Bahia, agora somos o ar-condicionado da Bahia, mas as coisas só chegam na Chapada por último. Foi assim com o hospital regional, quando já tínhamos hospitais regionais em todas as regiões da Bahia, na região de Irecê, na região do Recôncavo, no oeste, no norte, né? Chegou em Ceabra, está lá capengando, etc e tal. Você sabe que eu tenho uma grande demanda pela educação. As universidades federais chegaram na Bahia inteira. Chegou no Recôncavo, olha, são décadas que a gente tem a Universidade Federal de Cruz das Almas, faculdades em Juazeiro, em Barreiras, em Guanambi, mas a da Chapada não chega. E não é diferente com o turismo. E não obstante sermos a sala de estar da Bahia, um dos lugares mais bonitos do Brasil, quiçá do mundo, né? Os investimentos não chegam sequer perto daquilo que foi investido no sul da Bahia, na região de Porto Seguro, que você muito bem citou. De sorte que eu acho que o que falta à Chapada é vontade política, né? E para usar um jargão que está muito em voga, está muito assim, na moda musical, eu diria o seguinte, Marcelo. Quando você diz, Joilson, prefeito da Chapada, eu fico muito orgulhoso, né? Eu sou um sujeito que nasci num povoado muito pequeno, 2 ruas naquela época, né? Do lado direito era Rui Barbosa, do lado esquerdo era Boa Vista do Tupim, ou seja, eu nasci em Rui Barbosa, fui criado em Boa Vista do Tupim, estudei em Itaberaba, onde ganhei o título de cidadão por unanimidade, e sou prefeito de Utinga 4 vezes. Então, naturalmente, eu já estou representando ali 4 municípios que eu tenho raízes, né? E a gente fica com aquela demanda, será por quê que as coisas não chegam na Chapada? E eu te dizia ali há pouco que um bom goleiro precisa ter sorte. Não basta ser bom goleiro, senão a bola bate nas costas dele e entra. E às vezes a gente não teve essa sorte. Tivemos já alguns políticos muito influentes que são chapadeiros. Chapadeiros raiz, como se diz no jargão musical, né? Porque agora tem o raiz e o Nutella. Eu sou um chapadeiro raiz. Marcelo Nilo é um chapadeiro Nutella, embora Nutella tenha nos atendido de forma brilhante, mas nem sempre a gente tem essa sorte. Nós temos senadores da República, enfim, chapadeiros, o governador Jacques Wagner se declara por diversas vezes um chapadeiro Nutella, gosta da Chapada, visita, mas os recursos não chegam naquela proporção. E eu acho que o que está faltando é vontade política para que a Chapada se desenvolva do ponto de vista, nós estamos falando apenas do ponto de vista turístico, mas nós temos outras coisas a discutir, inclusive eu percebi, nós tivemos aqui agora com o doutor Topázio, né, nós temos um problema seríssimo que é o recurso hídrico da Chapada. Como é que a Caixa d'Água da Bahia está passando pelo problema que está passando sempre, desde 2012? Em 2012, pela primeira vez, eu levei Marcelo Nilo Utinga para a gente discutir um problema hídrico grave. Marcelo, cidadão e cidadão chapadeiro, em 6 anos, uma pessoa entra na faculdade de medicina e sai médico. Em 6 anos,
você entra na faculdade de Direito e sai advogado. E em 10 anos, o governo da Bahia vem estudando o problema, só estudo. Desde 2012 que a gente estuda o problema hídrico da Chapada Diamantina e a gente não se forma. A gente não recebe o canudo. Eu falava há pouco com o doutor Topázio que na Chapada Diamantina, mais especificamente na subbacia do Rio Tinga, nós temos um estudo da Secretaria de Recursos Hídricos da Bahia que diz que nós temos 1.170 usuários de água na subbacia do Rio Tinga. 3.187 hectares utilizados com agricultura. Agricultura, pequeno agricultor. Esse mesmo estudo diz que a gente usa 50% a mais de água do que a nossa capacidade de reservatório de hoje. E esse mesmo estudo também diz que o governo do estado da Bahia já tem um estudo pronto de 11 locais onde se pode instalar barragens na subbacia do Rio Tinga. 3 de grande porte e 8 de pequeno porte. Nenhuma das 11 sequer começou depois de um problema que se instalou desde 2012. Obviamente que falta vontade política, né? E esse mesmo estudo diz que se a gente, se os governos instalarem essas barragens, nós temos capacidade de duplicar a nossa área plantada de hoje. Aí, doutor Topázio, me permita, quando ele diz quem vai investir aí, tem toda uma relação de ganha-ganha, de custo-benefício, etc, etc e tal. Ok, Marcelo. A gente sempre ouve esse discurso, né? Quem tem que investir é o governo federal, é o governo estadual, os governos municipais, cidades pequenas e pobres, não têm essa condição. Então, é preciso que a gente tenha vontade política para que essas barragens cheguem à Chapada Diamantina de forma mais específica na subbacia do Rio Tinga, para que a gente consiga extirpar esse problema crônico de faltar água no quintal do chapadeiro, que dizem é a caixa d'água da Bahia, meu irmão. Se deixar ele falar, ele não dá intervalo, porque Joilson é um cidadão preparado. Ele é técnico, ele é gestor e é político. Quando fala em Utinga, você sabe que todo político diz e sonha quando encerrar sua jornada na política, quer fazer um livro da sua história. Quer colocar os pontos. E uma coisa que pode ter certeza que me marcou, que praticamente todos os anos o INEMA, a secretaria, começa a lacrar umas bombas, porque o rio Utinga não é perene e a água não chega a jusante lá para as indústrias, as empresas que chegam lá perto de Andaraí e tal, e começa a lacrar aquelas bombas. E uma coisa que me marcou, você estava comigo, quando você me convidou e nós fomos lá com alguns técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos, e nós fomos logo no início, e tinha uma senhora, sei lá, meia tarefa de terra. Você sabe que na minha região fala tarefa, mas que é muito menor que um hectare. E a senhora disse, doutor, pelo amor de Deus, não lacre minha bomba não, porque eu estou dando comida aos meus filhos dessa irrigaçãozinha que eu estou fazendo aqui. Sei lá, pequeno, quantos metros quadrados dava ali? Sei lá, 400 metros quadrados, 400 metros. Por favor, ela me disse uma frase que me marcou, eu sou pobre, mas eu preciso viver. E na realidade, eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou falando um fato. Se fechava para que a água não prejudicasse a economia a jusante, ou seja, no fim do rio Utinga. E ali me marcou. E nós fizemos aquele evento lá em Utinga, e nós fizemos um apelo ao governo, e o governo do estado, não me lembro se era Rui Costa ou Jacques Wagner, o governo foi muito sensível, certo? E pediu para aguardar um pouco e Deus terminou São Pedro mandando água. Então, são coisas que marcam todos nós que somos públicos, homens públicos. E aquela senhora, com sua frase humilde, com sua frase, como se dissesse, pelo amor de Deus, eu não posso passar fome, eu não tenho outra renda. E eu imaginava que as irrigações ali eram de grandes lotes, né? Na realidade, são pequenos lavradores que vivem simplesmente do plantio de 400 metros quadrados.
Então aquilo ali, aquela senhora, não sei se ainda está viva. Não Dona sei. Quita está Dona lá, Quita, ainda viva. ela realmente me marcou. Então, finalmente o governador Rui Costa chegou e resolveu o problema da água de Dona Mariazinha, né? Água Mariazinha. Água da Cachoeira Maria. da Mariazinha. Foi sua maior obra no município de Utinga, que eu sei que Utinga hoje está quase a unanimidade assistindo esse programa. Que Joilson, quando eu fiz uma live com ele, ele saiu informando a cada cidadão de Utinga. Mandar um abraço para o vice-prefeito Atla, mandar um abraço para todas as mulheres de Utinga, mandar para a esposa do Atla, Fernanda, mandar a todos os companheiros e companheiras de Utinga. Sua maior obra foi a Água da Mariazinha, dos 4 mandatos como prefeito, que você solicitou tanto, que, salvo me engano, começou no governo de Jacques Wagner e foi concluído pelo governador Rui Costa? Marcelo, mandar um abraço também para o pessoal da Casa de Saúde de Utinga, aqui em Salvador, né? Tá toda nos assistindo, recebi um zap ali há pouco. Marcelo, em cada um dos meus mandatos, nós tivemos obras significativas, né? Eu tomei posse em 2005 e em 2007, você foi a Utinga junto com o Jutaí na época e com o governador Jacques Wagner. Foi a primeira inauguração do governador Jacques Wagner, a grande inauguração do governador Jacques Wagner em 2007, no início de 2007. Não tinha dado nem tempo dele fazer alguma coisa. E nós fomos lá inaugurar 200 casas populares no bairro Liberdade. Eu me lembro quando eu estava governador interino a primeira vez, eu fiz questão de ir na cidade de Utinga, desci lá numa pose danada, como governador de estado. Então Antes de ir a Antas, eu fui a Utinga. E, salvo engano, foi no dia do meu aniversário. Exatamente. E eu fui lá na cidade de Utinga. Você vê que eu tenho primeiro uma gratidão enorme por esse povo. Por favor, desculpe ter interrompido. Fica à vontade. Exatamente. Então, eu estou fracionando, porque é muito difícil para um político dizer qual foi a sua maior obra, né? Do ponto de vista da habitação, né? A gente tinha um déficit habitacional enorme e, embora possa parecer pouco, mas 200 casas naquela época, quando fizemos o bairro Liberdade, e você foi lá inaugurar, junto com o governador Jacques Wagner. No mesmo dia nós inauguramos o primeiro centro odontológico, primeiro CEL, Centro de Especialidades Odontológicas do Brasil, em uma cidade com menos de 50 mil habitantes. Porque o CEL só podia ser instalado em cidades acima de 50 mil habitantes. E nós havíamos feito uma parceria com a Universidade Federal da Bahia e nós levávamos para lá toda semana formandos de odontologia, né? E revolucionamos a odontologia do município naquele período. E por conta disso, o ministro Temporão, que era ministro da Saúde na época, premiou a Utinga, né, como a melhor cidade do Brasil no trato odontológico daquela época. E o prêmio foi o quê? Um centro de especialidades odontológicas que nós entregamos naquele dia, junto com Jacques Wagner e com Marcelo Nilo. Então, ali naquele momento, parecia ser a maior obra. A Água da Mariazinha era um sonho, né? Porque o Utinga tem água há muitos anos, água encanada do rio Tinga, mas a qualidade, né, o grau de salinidade incomodava a população e nós fizemos agora, nesse mandato, né, com a participação do governo do estado, do governo municipal e do governo federal, é bom que se diga, uma das maiores obras também, que foi a Água da Mariazinha. Mas eu quero só registrar, para concluir essa parte, que a minha maior obra está por ser concluída, que é a Universidade da Chapada, sediada em Utinga, mormente no curso de agronomia. Estamos conversando com meu querido amigo prefeito da cidade de Utinga. Eu vou fazer aqui uma confidência. Quando Jacques Wagner estava concluindo o segundo mandato, eu era presidente da Assembleia. E Wagner me telefonou: Marcelo, você podia dar um pulo aqui na governadoria? Eu fui. Quando ele chegou, ele disse: rapaz, eu estou saindo do governo. E eu quero pedir desculpas a um prefeito de interior. Eu não quero sair aqui do governo sem pedir desculpas a um prefeito que comeu sal, comeu poeira, no meu primeiro mandato, que inclusive eu perdi. Aliás, na primeira eleição que ele perdi em 2002, que ele ficou comigo em 2006, ficou comigo em 2010, e eu não retribuí a esse prefeito. E eu disse: quem é? Joilson de Utinga. Traga ele aqui para almoçar comigo aqui na governadoria. Faltava ali 8 dias, 10 dias para concluir o mandato. Eu me lembro que eu telefonei, você estava indo para Belo Horizonte e não pôde almoçar. Então, Jacques Wagner me confidenciou isso, e eu estou confidenciando de público, que Wagner eu conheci muito, eu tinha uma relação profunda, ele é muito sensível e ele é muito justo. E ele reconheceu que não deu o apoio importante a Joilson e tal,
E me lembro que ele fez um pedido a Rui Costa que ele concluísse essa água de Mariazinha. Então, quero aqui agradecer ao governador Jacques Wagner por esse gesto de humildade, de decência e de reconhecimento. Joilson, nós temos aqui algumas perguntas, eu gostaria que você fosse breve, porque são muitas perguntas e eu gostaria de responder todas. Mas antes, eu gostaria de agradecer a Ana de Utinga, a meu querido amigo Arnando Lessa, vereador, deputado, que hoje é diretor no governo do estado. Muito obrigado pela sua audiência. A Ângela Cerqueira, a doutor Marcos Mendonça, a Duda Sanches, vereador Duda Sanches, a doutora Maísa Borges, a Nete Carvalho, a Sandra Araújo da Cunha. E na próxima segunda-feira, que você sabe o programa Vamos Que Vamos, é toda segunda-feira, nós vamos conversar com o doutor George Ferrari Deprá, urologista, pós-graduado em sexologia clínica e psicoterapia. Vamos falar de câncer de próstata, doenças sexualmente transmissíveis e muito mais. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, Dr. George Ferrari Deprá. Roda a vinheta para a nossa primeira pergunta. E aí, prefeito? Boa tarde, me chamo Nathaniele. Gostaria de saber do prefeito Joilson Vieira e do deputado Marcelo Nilo se tem algum projeto para construir uma passarela para melhorar nossas caminhadas e tornar mais segura. Bem, Nathaniele, antes de responder, eu quero mandar um abraço para a Câmara de Vereadores de Utinga, na pessoa do seu presidente, Bebel, e de todos os vereadores da oposição e da situação. Nathaniele, nós temos sentido essa necessidade. Aí na entrada de Utinga, no sentido Rui Barbosa Utinga, as pessoas caminham muito, Marcelo, por ali, enfim, fazendo atividade física. E já te falei algumas vezes que nós precisamos fazer ali uma pista de caminhada, de ciclismo, etc e tal. Marcelo acabou de direcionar uns recursos para o Utinga. O crédito está em conta, foram R$800 mil, recursos livres, e a gente ainda não decidiu, porque eu não sei se esse dinheiro dá para fazer aquilo. Eu fui tomado de surpresa. Marcelo sempre me surpreende, né? A gente chega ali, eles acabei de botar tanto para o Utinga. Né? A nossa competição no gabinete de Marcelo é Utinga e Antas, né? A gente querendo provar que o Utinga trata ele melhor que Antas, né? Que é a terra onde ele nasceu, e obviamente Antas nessa disputa tentando provar que lá ele é melhor tratado. Então, de sorte, Nathaniel, que nós estamos com isso em mente e acredito que ainda nesse ano de 2022 a gente vai presentear o Utinga com esse espaço para atividades físicas. A próxima pergunta vem do povoado de São Roque, Manuel Ribeiro Campos. Manuel Ribeiro Campos, aqui de São Roque. E nós estamos querendo ver se o rock aqui vai chegar o asfalto para nós aqui. A gente deseja muito e o senhor fazer isso aí está de parabéns. E o Tinga para o rock. Então a gente quer, se vir, é muito melhor. Quer saber se tem projeto de asfaltar o rock para o Tinga, né? Se sim, vou lhe procurar. Vai ter asfalto do rock para o Tinga? Seu Manuel Curador, muito conhecido. Marcelo, tem coisas que enchem o político de prazer. Seu Manuel nunca tinha votado em mim em todas essas campanhas que nós já fizemos. Perdi 2 eleições, ganhei 4. Então são 6. Dessa última agora, seu Manuel votou. O povoado de São Roque, onde seu Manuel acabou de nos abordar, está sendo 100% calçado agora. Ou seja, é aquela escala das necessidades humanas. Acabou de chegar o calçamento, está calçando o povoado inteiro, e seu Manuel, com muito senso de sabedoria, já está perguntando se o asfalto vai chegar. Seu Manuel, é projeto nosso, mas para aproveitar que o gancho do governador Jacques Wagner, ele deixou uma dívida com a gente, mas eu sei que ele vai cumprir essa dívida. Que é aquela estrada, o asfalto da cabeceira do rio. E aí agora, como vai pagar com juros, eu já vou pedir para incluir o do São Roque para atender seu Manuel. Terceira pergunta, eu gostaria que fosse breve, porque são 9 perguntas, não vai dar tempo. Nós estamos aí há 4 minutos. Gilda Souza Santos, do bairro Belarmino Neri. Bom dia, Joilson Vieira. Eu me chamo Gilda Souza Santos, sou conhecida mais como Dida nessa cidade. Sou mãe de Lucas, que trabalhava com você, foi para outra cidade caçar melhora. Que Deus abençoe.
Jailson Vieira, quero fazer uma pergunta para você, meu amigo. Quero saber se você tem algum plano de fazer o saneamento básico aqui sobre esgoto na rua, porque a gente sofre, Jailson. Quando chove, amigo, enche a rua, mesmo que calçou, mas a rua enche todinha de água. Então a gente precisa urgente desse encanamento dessa água daqui da minha porta, dos vizinhos todos lá para baixo. É só isso. Boa noite, minha amiga. Novamente, a escala das necessidades humanas. Acabamos de calçar por inteiro uma avenida grande, que é Antônio Fraga, onde ela mora, mas ela já está pensando no esgotamento sanitário, né, que é uma obra que deve ser feita pela Embasa, porque o saneamento lá é terceirizado, mas acredito que nós vamos chegar lá. Parabéns aí pelo calçamento do Antônio Fraga. Próxima pergunta de Morivaldo Bispo, do povoado de São Roque. Só queria saber se eu tinha algum projeto para vir uma ambulância para aqui, que em Lagoa Bonita acho que já tem. Agora aqui, eu não sei se a gente pode ligar lá ou não, mas é bom já ter uma aqui. Valeu. Boa noite. Aí a escala da competição humana. A Lagoa Bonita é próximo de São Roque, a gente acabou de colocar uma ambulância na Lagoa Bonita, e aí não me resta outra alternativa se não botar uma no São Roque também. Parabéns ao São Roque. Agora é Manuel Santana, do povoado de Cabaceira do Rio, que eu conheço muito. Mandar um beijo aí no coração dos homens e um beijo na face das mulheres de Cabeceira do Rio. Bom, meu nome é Manuel, eu moro aqui na Cabeceira do Rio, município de Utinga, povoado de Cabeceira do Rio. Estou aqui fazendo essa entrevista para mim fazer um pedido ao Jailson Vieira, o deputado dele, como é que vamos fazer, né, sobre esse asfalto aqui, daqui de Cabeceira do Rio, Utinga, que a gente precisa, que a gente somos pequenos agricultor, a gente para transportar as nossas coisa aqui para a cidade, né? Porque a gente está precisando. Outra coisa também que eu queria saber do prefeito Jailson, o deputado dele, sobre o INEMA, os pequenos agricultores que a gente tem aqui, uns pedacinhos de terra que a gente trabalha, né? Para a gente sobreviver, não para enricar, porque a gente trabalha para sobreviver. Tem muitos aí que trabalham para enricar, a gente sabe, trabalha para sobreviver. E tem um dilema que infelizmente está vindo aí para atrapalhar. Então, prefeito Jailson, qual é que é a sua decisão? Como é que você pode fazer para a gente melhorar mais esse estado da gente aqui? Nossa. Marcelo, você viu a roça de Dona Quita ali atrás? Vi. Foi ali que a gente foi. Né? O que é que ele já está dizendo? O INEMA já está lá tentando lacrar bomba. Você viu o tamanho daquela... Essa sala aqui é maior do que aquelas plantações. Então eu quero te dizer o seguinte, o asfalto, que é uma dívida do governador Jacques Wagner, ele pediu em público ao governador Rui Costa, na última visita dele a Utinga, e eu ainda acredito que o governador Rui Costa vai realizar o asfaltamento de Utinga à Cabeceira do Rio de apenas 12 quilômetros para atender a esse povo da Cabeceira do Rio. Olha, tem 4 perguntas que infelizmente não vai ser possível por causa do tempo. De Dulcilene Miranda Santos, eu gostaria muito de lhe agradecer, de Juan Silva Costa, de Preto do Gesso e de Maria Orleide. Infelizmente o tempo está se esgotando, eu não posso fazer essa pergunta, mas eu vou pegar a produção, vai passar para o Jailson, ele vai responder na rádio de Utinga a pergunta dos 4 copeiros. Copeiro Jailson, muito obrigado pela sua participação, que Deus te proteja e você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos conserve amigos eternamente, porque você é um grande homem, um grande político, um grande amigo e já merece uma vaga na chapa majoritária da Bahia. É o que a gente espera. Quero concluir e agradecer a você que está nos assistindo no programa Vamos que Vamos. Lembrando que na próxima segunda-feira, às 19 horas, nós vamos conversar com o Dr. George Ferrari Deprá. É urologista com pós-graduação em sexologia clínica e psicoterapia. Muito obrigado. Eu agradeço muito a presença de todos e até a próxima segunda-feira. Um beijo aí no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado e uma boa noite. Yeah.